Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra Esperança. Eu sou o pastor Wanderley Andrade. Nesta noite vamos estudar sobre a quinta carta de Apocalipse, carta à igreja de Sardes. Apocalipse 3, de 1 a 6, diz assim o texto: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e as 6. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Sardes é a quinta carta das igrejas da Ásia Menor, para onde Jesus mandou escrever estas cartas. Eu entendo que todas essas cartas têm a ver com a nossa vida como igreja hoje. Essas cartas não foram escritas para que a gente lembre de um passado e acabou. Não, ela se aplica à realidade das igrejas hoje. E eu, como igreja, e você, como igreja, precisamos identificar aonde estamos errando para corrigir o foco e assim caminharmos e recebermos as promessas. Cada carta tem uma promessa, uma exortação que vai trabalhar o eixo, voltando para a sensatez. Aquela igreja que recebeu essa exortação precisava, então, corrigir o foco. E é isso que nós vamos estudar hoje, olhando para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6. Antes, deixa eu te perguntar, já se inscreveu no canal? Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações das próximas lives e vídeos. E também lembrar a você que já temos aqui no canal os vídeos das outras igrejas que já estudamos, tá bom? Então, acompanhe aí os estudos, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, você está no canal Palavra de Esperança, e ele existe para abençoar a sua vida. Sardes está localizada a cerca de 48 quilômetros a sudoeste de Tiatira. A última carta que estudamos foi de Tiatira. Era uma fervilhante cidade comercial e industrial, havia muito comércio e indústria ali, embora estivesse muito proeminente no passado. Ela era famosa principalmente pela sua indústria de lã. Sardes era uma igreja, uma cidade importante por causa das suas indústrias e comércio. Jesus então manda João escrever uma carta a esta igreja e mesmo Sardes estando localizada numa colina, num morro bem alto, isso é bom porque uma cidade no alto é uma cidade fortificada, ela por várias vezes foi tomada por inimigos. Então a vigilância era pouca. Então por isso Jesus provavelmente está dizendo que eles sejam vigilantes. Faltava vigilância àquela cidade. Jesus sempre parte do conhecido para o desconhecido, para assim trazer uma palavra de encorajamento, de exortação, de vigilância para aquela igreja. Estudiosos pensam que isso contribuiu para que João então falasse da advertência. No capítulo 3, versículo 2, a gente lê a advertência. Ele diz: ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A vigilância era algo que estava faltando à igreja de Sardes. Uma pergunta: você tem sido vigilante? A gente costuma citar o versículo que Jesus disse: vigiai e orai, e a gente esquece que primeiro tem que vigiar e depois orar. Então é concomitantemente, vigio e oro. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Então, uma lição que fica para nós: precisamos ser vigilantes contra as astutas ciladas do diabo. Aquela igreja, a igreja de Sardes, não estava vigilante. Cristo é descrito em cada carta de uma forma. E para essa igreja, Jesus vai se descrever como aquele que tem os 7 espíritos. Isso pode representar o Espírito Santo de Deus. O 7 é perfeição. E as 7 estrelas que estão ditas aqui são os 7 anjos da igreja. A gente pode confirmar isso lá no versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, capítulo 3, versículo 1, escreve isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos, o Espírito Santo, 7 estrelas,
são as igrejas. Como que a gente confirma isso? Olhando para capítulo 1 de Apocalipse, versículo 16. Diz assim: e ele tinha na sua destra, Jesus, né, as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Jesus está dizendo também que, no capítulo 3, que ele está à direita, ele tem na mão direita a questão da mão direita, aqui no contexto, vai sempre lembrar quem está à direita tem uma posição de honra. Tem um presidente, o vice-presidente vai estar à direita. Tem uma pessoa importante, proeminente. A segunda mais importante estará à direita. Então, Jesus está dizendo que aquele que tem na mão direita, ele tem o poder, ele tem toda a honra, ele é a pessoa digna de honra. A questão da mão direita é citada lá em Efésios, capítulo 1 também. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Efésios, capítulo 1, versículo 20. Paulo vai citar isso, essa expressão a respeito de Cristo. Efésios 1, versículo 20. Vou ler com você. Efésios 1, 20 diz: que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, um lugar de honra que Deus deu a Cristo à direita, porque a direita é sempre um lugar de honra. Então, a gente precisa observar isso. Essa igreja não recebeu elogios. E a gente vai olhar o texto e perceber que não há elogio na carta. Não é elogio, apenas uma citação de algumas pessoas que permaneceram fiéis, e estas serão vestidas de veste branca. Versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O branco sempre está falando de santidade, está mostrando a pureza. Então, santidade, o branco está ligado à santidade. Então, esses que permaneceram fiéis, Jesus disse, se vestirão de branco. Então, eles não se corromperam com o pecado da cidade e o contexto em que essa cidade vivia. A repreensão aparece no versículo 3, na parte B. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. É uma repreensão quase tão severa quanto a que ele faz à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, a última carta das 7, é a repreensão mais severa. Ao mesmo tempo que a igreja que recebeu a maior repreensão, recebeu maior manifestação da graça de Deus, a parte de Cristo para com aquela igreja. É uma carta muito bonita, riquíssima em detalhes, e você poderá assistir esse vídeo também aqui no canal. Laodiceia recebeu essa repreensão severa, mas recebeu graça também. A igreja de Sardes parecia estar viva, mantinha uma reputação do passado, presa ao passado, e com isso eles se enganavam, se iludiam achando que estavam vivos, mas Jesus disse: vocês estão mortos. É uma repreensão forte, é uma repreensão dura, porque eles estavam presos ao passado. Então, cuidado, querido, para você não ficar preso ao passado. O passado passou, não tem como mudar. Não deixe o passado influenciar seu presente, nem decidir seu futuro. Cuidado. Passado não temos como mudar. Solta esse passado, libera isso. Muita culpa, pecados, acusações. O diabo, ele gosta de levantar nosso passado para tentar nos acusar. Mas Paulo vai dizer em Romanos que agora estou em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Esqueça o seu passado. Se você confessou os seus pecados, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Siga em frente. Bola para frente. Deus está com você e Ele quer te ajudar nessa caminhada. Esta igreja estava cometendo um grande erro, vivendo do passado, esquecendo que a vida de comunhão com Deus deve ser diária, cada dia, todos os dias, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Quando a gente olha para a igreja de Sardes, a gente pode interrogar a nós mesmos. E eu penso com você isso. Se Cristo hoje escrevesse uma carta para mim e para você, e se nós fôssemos da igreja de Sardes, como nós responderíamos a esta igreja? Nós estamos vivos ou estamos mortos? Se essas cartas se aplicam à minha vida e à sua vida,
e eu tenho certeza que elas se aplicam à minha vida e à sua vida, então é bom que pensemos: estamos vivos ou mortos, presos ao nosso passado? A gente precisa meditar nisso, tá bom? Cristo não mencionou pecados específicos, mas ele cita uma apatia nascida da luxúria. A luxúria é obra da carne, a luxúria tem a ver com enganos de pecados que são obras da carne e que vão nos levar à morte, porque todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado é uma barreira na minha comunhão com Deus. Por isso, leva à morte. Por isso, Jesus disse: vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. Lá na cidade de Sardes, existia uma deusa chamada Cibele. E essa deusa chamada Cibele, ela era adorada pela luxúria. Se você pesquisar na internet uma gravura, uma figura, uma foto da deusa Cibele, você vai ver quanta ostentação, muitas joias, muitos brincos, muita pompa, porque ela simbolizava a luxúria. Por isso, a deusa Cibele tinha a ênfase na cidade de Sardes, e isso provavelmente estava afetando os membros da igreja em Sardes. Eu não sei se você já se inscreveu no canal. Se você é novo aqui, primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança. E eu quero dizer a você que todos os dias, 6 horas da manhã, você tem um devocional Palavra Manhã de Esperança para encorajar e fortalecer a sua fé. Então, fique atento, se inscreva no canal, ative o sino para que você possa receber as notificações do Manhã de Esperança todos os dias, de segunda a sábado, um pequeno vídeo devocional para você começar bem o dia, já sendo encorajado, enchendo seu coração de fé e da palavra de Deus. A exortação que Jesus dá a essa igreja, ela vem em 3 formas. São uma exortação que começa lá no versículo 2 e também o versículo 3. Ser vigilante é a primeira exortação, e vigilância aqui está no imperativo. Ser vigilante no original aqui no grego está no imperativo. E a ideia de estar no imperativo nos mostra que é um mandamento, é uma exortação. E a melhor forma de traduzir ser vigilante é: acorda, igreja. Esta igreja estava dormindo no sono do pecado. A segunda exortação é: consolida ou confirma os que ainda estão firmes. É como amontoar brasas naqueles que restam para reacender o fogo, e isso leva-nos ao reavivamento. O reavivamento pode começar com 2, 3 pessoas. Deus não opera com quantidades, Deus procura qualidade. Corações sinceros e verdadeiros que queiram adorá-lo em espírito e em verdade. Esta foi a palavra que Jesus deu à mulher samaritana em João capítulo 4. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, consolidar aqui tem a ver com reavivamento. Lá no versículo 3, nós vamos ver isso. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora em que virei. Então, a ideia de consolidar aqui tem essa ênfase no reavivamento. E a terceira exortação, que a exortação aqui está em 3 etapas, é: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Isso vai nos levar direto ao arrependimento. Quando eu me recordo, quando eu me lembro onde eu estava e aonde eu estou, eu preciso então retornar. Então, Jesus está trabalhando aqui, trabalhando a questão do arrependimento. E arrependimento aparece em 5 cartas aqui em Apocalipse. Jesus deu essa exortação: precisamos arrepender. E arrependimento é sinal de que estamos dispostos à reconciliação com Deus. Então, eu não sei do que você precisa se arrepender. Se há uma necessidade de arrependimento, faça hoje, agora. Vá ao encontro de Deus, abra o seu coração, confesse a Ele seus pecados, Ele está pronto a perdoar o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Se a igreja de Sardes se arrependesse e lembrasse e ouvisse o que tinham recebido, eles, arrependidos, seriam recebidos de volta, e Cristo certamente renovaria a comunhão com eles. Eles receberam a fé cristã, porém, por terem ouvido o evangelho, eles receberam a fé cristã, mas, na verdade, eles não estavam guardando o que tinham ouvido, eles não reteram o que tinham ouvido.
E quando nós não retemos, é sinal de que nós não aprendemos, não assimilamos na prática. A vida cristã é prática, não é teórica. E aí a última advertência é: guarda o que tem recebido e ouvido. Quem guardar e receber o que ouviu será aprovado para então receber o prêmio de que Jesus está dizendo: se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora vem. Então, essas exortações, elas vão trabalhar apontando para uma reconciliação. Esse é o grande propósito dessa carta. Jesus não está apontando o dedo, Jesus não é acusador é Satanás. Ele nos traz a palavra de exortação para nos levar à sensatez. E uma vez saindo da insensatez, nós vamos retornar ao caminho da reconciliação e Deus, de braços abertos, nos receberá para a glória dele. A promessa, toda carta tem uma promessa, e esta carta não é diferente. O versículo 5 vai mostrar uma tríplice promessa. Vamos olhar o texto? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Você vai observar agora que há uma tríplice recompensa na promessa de que Jesus faz à igreja. Uma vez arrependido, essas promessas dizem respeito a mim e a você como igreja. Então, vamos observar a tríplice promessa. Primeiro, roupas brancas tem a ver com santidade, pureza. O nome escrito no livro da vida, de lá ninguém pode tirar. Quando o nosso nome é escrito no livro da vida, e quando isso acontece, pastor Vanderlei? Quando entregamos nossa vida a Cristo, confessando Ele com nossa boca, crendo com o nosso coração que Deus ressuscitou Cristo entre os mortos, seremos salvos, diz a palavra em Romanos capítulo 10. Basta crer. E esta fé salvadora é o próprio Deus quem dá a você. Então, roupas brancas e o nome escrito no livro da vida. Quem confessa a Cristo vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E este livro será aberto no grande dia, e lá nós veremos aqueles que são salvos e nos encontraremos no céu, certamente, porque é para lá que estamos caminhando. A terceira parte da promessa está na confissão do nome de Jesus diante de Deus. E aí eu quero a confissão do nosso nome diante de Deus. E aí Jesus vai nos lembrar disso lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 34. Vem comigo. Mateus 10, 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, é um compromisso. Ele vai dar roupas brancas, santidade, ele vai escrever o nosso nome no livro da vida e ele vai fazer uma confissão pessoal do nosso nome diante de Deus. É como se Jesus fosse um anfitrião, nos apresentando diante do Pai. E o nosso nome será escrito no livro da vida para a glória de Deus e para que nós pudéssemos estar, então, agora livres do pecado, e só estaremos livres do pecado se caminharmos pelo caminho que é Cristo. Precisamos confessar a Cristo e testificar do Evangelho de Cristo. Não é apenas confessar para ser salvo, mas é confessar e continuar publicamente confessando a nossa fé, para que Cristo seja engrandecido e conhecido para as outras pessoas que ainda não o conhecem. Chegamos à conclusão da nossa carta. Quero agradecer a sua companhia até aqui e dizer que tenho grande prazer em poder ministrar a palavra ao seu coração. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este é o canal Palavra de Esperança. Se inscreva no canal se não inscreveu, compartilhe esse vídeo com 5 amigos para que eles também possam desfrutar dos ensinos da palavra de Deus e serem edificados e encorajados. A conclusão está no versículo 21 de capítulo 3 de Apocalipse. Vamos lá? Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a mesma conclusão em todas as cartas. E aqui tem um detalhe importante. Jesus está escrevendo à igreja de Sardes, mas ele sempre termina as cartas dizendo: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus está falando à igreja de Sardes, a minha igreja, a sua igreja, a nós como igreja.
Por isso que a palavra igreja está no plural. Por isto, estas cartas são atuais, são para mim e para você. A promessa é de que, nessa condição de arrependidos, reconciliados, reavivados, nós teremos como bênção do Senhor, certamente, o caminho de volta para Deus. Quando nos arrependemos verdadeiramente, Deus se alegra em nos receber, assim como fez com o filho pródigo. Deus abençoe sua vida, tenha sempre esperança e fique conosco para que você possa assistir outros vídeos. Este é o canal Palavra de Esperança. Um forte abraço e Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.